Opa, beleza? Hoje daqui estamos de obra nova para vocês. Mas antes que a gente possa continuar com o nosso vídeo daqui, eu queria estar falando sobre o nosso Discord. Lá em nosso servidor do Discord estará rolando um novo evento. Esse evento é sim, pois nesse evento você poderá estar despertando aquele instinto artístico dentro de você. Pois caso você consiga chegar no top 1, você estará ganhando só leveling e um cargo especial em nosso servidor do Discord. No entanto, vocês terão até o dia 3 de setembro para estar finalizando essa obra de arte sua. Para você que vai participar, desejo toda sorte para você e que ganhe o melhor. Além do mais, caso não for querer participar do evento, vocês poderão estar entrando lá para estar batendo um bate-papo comigo. Além do mais, vocês lá estarão encontrando algumas novas obras. No entanto, para descobrir mais sobre isso, eu estarei deixando um link no comentário fixado do nosso servidor do Discord. Então, parando com a nossa enrolação, vamos lá ao foco. O irmão de Olivia decidiu começar a agir mais cedo. Ele agarrou a noite pela garganta dizendo quão insignificantes eles são. Afinal, ele só poderia esperar a ajuda do dragão. Os dois homens estavam discutindo muito e um deles pegou o rival pela garganta e o levantou bem acima do chão com tanta força que os pés dele saíram do chão. Então ele disse a ele que ela parecia desprezá-lo. 2. Um monstro que só poderia se esconder entre as pernas de uma garota como a última escória. O homem que pairava sobre o chão respondeu que se ele se lembrava corretamente, aquele que havia tremido sobre a saia de sua mãe. Aquele que havia se atrevido com truques tão covardes a trazer a princesa para este lugar deserto e tentou aproveitar dela era o lixo do príncipe. O homem de cabelos compridos ficou muito zangado e seu rosto ficou vermelho. Ele perguntou ao seu oponente se ele ainda estava tentando parecer forte. Ele estava indignado com o que estava ouvindo e com um tom de comando disse a ele para repetir suas palavras. O homem de cabelos curtos que ainda estava sendo segurado acima do chão respondeu que boas palavras nunca são ditas duas vezes. Mas ele não percebeu o que estava fazendo naquele momento. Embora já estivesse desqualificado, ele não tinha nada a perder, então ele não se importava. O segundo homem deixou Everleigh e disse que se ele não falasse, então o deixasse em silêncio para a eternidade. Após essas palavras, o homem apertou o cerco e o outro homem começou a sufocar. Tinha acabado. O homem ofegante olhou mais perto. Ele não conseguia dizer se seus olhos estavam ondulando ou se o status de seu oponente tinha mudado. Em vez de retidão, ele tinha pescoços desqualificados sobre sua cabeça. Ele não estava errado. Aparentemente, nesse jogo, cada personagem tem um papel a desempenhar em caso de comportamento anormal. Ele é desqualificado. Esse anormal estava estrangulando seu oponente de acordo com o outro. Definitivamente ia contra as configurações originais estabelecidas pelo sistema. Embora se seu status agora estava desqualificado, será que o príncipe poderia ter prejudicado o homem? Após um momento, o homem que estava pairando acima do chão tentou empurrar o inimigo. Ele teve sucesso. O homem de cabelos compridos voou para longe com força proibida e começou a gritar e xingar seu oponente. Uma das garotas de pé nas proximidades começou a gritar alto para o homem derrotado e desejou a morte dele. A outra o pegou pelos cabelos e começou a bater com ele no chão. E a outra garota estava observando atentamente o que estava acontecendo. O homem que estava sendo espancado e arrastado de um lado para o outro não entendia como isso era possível. Neste momento, na cabeça de seu oponente, apareceu a inscrição desqualificado, que foi acompanhada por um som que se assemelhava ao som de um sino. Através dessa inscrição havia uma rajada de purificação, de 1000 divisões era 24. O homem olhou para cima, ele soltou sua vítima e começou a pensar sobre o que a barra acima de sua cabeça significava. E quando ele olhou para baixo novamente, o outro homem já estava deitado coberto de sangue e feridas. Então outra unidade foi adicionada à rajada de purificação do vencedor. Agora havia 21 divisões. O homem ficou surpreso que seu número tinha mudado. Quando ele decidiu golpear o oponente exausto mais uma vez, outro número foi adicionado à rajada de purificação. As divisões eram agora 22. O homem bateu novamente, então outro. O número de divisões acima de sua cabeça agora totalizava 24. Seu oponente pediu a ele para parar, mas o homem não ouviu. Ele estava apenas pensando que a coisa acima de sua cabeça era muito legal. Quanto mais ele acertava, maior o número. Seu oponente implorou para que ele não o atingisse mais. Pediu a seu irmão para parar. Em resposta a isso, o homem olhou para ele com um olhar muito assustador e respondeu: "Que idiotas irritantes como ele não merecem pena." E bateu algumas dezenas de vezes para marcar alguns milhares de pontos. Mal ele havia dito isso, de repente, uma garota apareceu correndo com uma espada grande e afiada em suas mãos. Ela correu até o homem espancado e enfiou a espada nas costas dele. O sangue jorrou como uma grande fonte.
Pensando que isso não era suficiente para ela, ela o derrotou repetidamente com a bola, dizendo a ele repetidamente para morrer logo. Ela o xingou de todas as formas possíveis, balançando mais uma vez. Ela ficou indignada com como esse lunático só tinha inteligência para fazer tais coisas com uma princesa atuante e que não havia misericórdia para ele. Ela não parou de batê-lo e perguntou se ele gostava desse tipo de coisa. O outro homem e as duas garotas ficaram surpresos com tamanha crueldade por parte dela. Uma das garotas disse que essa garota não se parecia com a deusa da guerra que ela tinha imaginado. Então o homem pegou as garotas e disse que era melhor eles não incomodarem aquela garota. Um de seus amigos concordou que eles não deveriam mexer com ela, mas a garota implacável os impediu. Ela disse que era de alguma forma errado sair sem se despedir. Então ela se virou para eles e acrescentou que o homem que estava segurando as duas garotas em seus braços ainda era tão rude. Um dos companheiros de viagem do homem disse que essa garota é bastante intimidante. Mesmo depois de tudo, ela não está quebrada. O homem pasmo respondeu que ela parece ser o inseto mais intimidante deste jogo. A garota encantada então se virou para a deusa e disse a ela para não pensar nada de ruim, pois ela não estava com eles de jeito nenhum e tentou fugir. O homem a segurou com mais força e disse para ela não tentar fugir, pois se ela fosse morrer, deveria morrer junto. Ele também disse para ela pensar melhor como poderiam escapar, pois ele não queria o mesmo destino que seu inimigo. Ouvindo isso, a deusa da guerra ergueu a mão e se aproximou lentamente do homem. O homem, assustado, pediu para ela ficar longe dele e começou a recuar. A garota gritou alto e avançou contra ele. O homem já estava com medo de que ela o acertasse, mas a deusa apenas tocou seu ombro com a mão e disse que, no entanto, apesar do passado deles, a grande princesa e ela não achavam que ele era um homem tão bom. O homem ficou muito surpreso com suas palavras. Ela também sorriu amplamente e acrescentou que isso significava que o mal-entendido deles tinha sido resolvido com sucesso. Mas ele ainda estava com muito medo, porque o fato de a garota de repente se tornar tão condescendente o assustava ainda mais. Uma das garotas que estava ao lado do homem olhou para eles com um olhar suspeito. A deusa da guerra amoleceu ainda mais e suas bochechas ficaram cobertas por um rubor rosado. Ela acrescentou que tudo estava resolvido, pois a grande princesa não era tão feroz e indomada quanto o príncipe herdeiro. Mas o homem discutiu com ela e disse que ela era absolutamente igual. Então, a garota tirou o sapato de um pé e o levantou. Ela disse que tudo o que ele precisava fazer para perdoá-la era beijar os dedos da grande princesa como um sinal de devoção. O homem ficou surpreso com essa declaração. Ele sabia que não era tão simples. A garota semicerrou os olhos e sorriu com ironia. Ela o aconselhou a recusar o mais rápido possível, estendendo a perna enquanto ainda segurava uma espada afiada atrás de si. A garota pensou que o homem estava destinado a morrer, já que ele viu a princesa em fúria. Depois de um segundo, o homem já tinha caído aos pés da garota, pegou o pé dela e o beijou. A deusa ficou muito surpresa com esse ato. Ela exclamou e queria repreendê-lo. Era evidente pelo rosto do homem que ele não estava enojado com isso. Pelo contrário, ele estava com um rosto vermelho e confuso e perguntou a Sua Alteza se ele havia agido bem. A garota, em resposta, gritou com ele que ele estava pensando errado. E então, incapaz de conter sua excitação, ela caiu no chão. O homem, que já estava completamente perdido, disse a ela para ter cuidado. Ele levantou a garota do chão e, segurando-a em seus braços, perguntou a Sua Alteza se ela estava bem. A garota não conseguia responder nada de inteligível. Ele olhou para ela com um olhar gentil e levemente zombeteiro, e disse que a princesa era uma tola muito distraída, e seus pés eram tão macios e cheirosos quanto rosas. A deusa, sem querer ouvir mais nada, ficou envergonhada e mandou ele calar a boca. Mas ele não parou e continuou. Ele disse que eles eram uma tentação para qualquer homem. A princesa não entendia o que estava acontecendo, porque ele estava dizendo coisas tão desagradáveis, mas ela queria ouvi-las de novo. Seu rosto ficou ainda mais vermelho e até queimou um pouco. O homem olhou para ela com um olhar muito estranho e começou a dizer que queria fazer algo. A garota gritou ainda mais alto para que ele não dissesse isso. O homem colocou o braço ao redor de sua perna e disse que estava pronto para fazê-la se sentir bem, mas a princesa disse a ele para sair e o empurrou para trás com muita força. O homem caiu no chão e sorriu. E a garota o chamou de várias coisas e disse a ele para se afastar. Chamou tudo de nojento e disse que estava muito repugnante. O homem tinha uma marca vermelha na bochecha do golpe forte da princesa com o qual ela o empurrou, mas ele não percebeu, mas ele só pensou no fato de que a garota desde a infância vivia em uma caverna com apenas um dragão e nunca havia se encontrado com ninguém. Ela não conseguiu resistir ao ataque do belo homem. A deusa finalmente ficou irritada. Ela gritou com o homem para ir embora, desaparecer e não ousar aparecer na frente dela novamente.
mas ele apenas se virou para suas companheiras, e mostrando um coração com os dedos, disse para seus amigos que hoje ele ainda estava incrível. Uma das garotas fechou os olhos, colocou a língua para fora e disse que hoje o fedorento cheirava como carne assada saborosa. Outra garota se virou para ela e perguntou se vendo a abundância dela ela achava que cheirava gordura e acrescentou que seu aroma era muito imprevisível. O homem se exibiu na frente das assistentes e elas o elogiaram. Enquanto a princesa nesse momento decidiu que isso não daria certo e ela tinha que fugir desse louco, ou ela estaria encrencada, e ela era uma princesa nobre, a caverna do dragão não era o problema. Agora ela estava rastejando no chão e se escondendo do vilão. Ela pensou no que poderia ser pior. A deusa não percebeu quando bateu a cabeça diretamente na armadura de ferro do homem que acabará de se aproximar. Era noite. Ele olhou felizona para a princesa e disse que finalmente a tinham encontrado. Então ele começou a repreendê-la, dizendo que ela tinha partido fazia muito tempo. Então eles começaram a se preocupar se algo tinha acontecido com ela e Sua Alteza, o príncipe. A companhia de um homem e duas garotas voltou sua atenção para eles, mas então o homem se distraiu, olhou para longe e olhando para o cadáver ensanguentado do homem, começou a perguntar se era aquilo, mas a princesa antes que ele pudesse terminar de falar, cobriu sua boca com a mão e disse que era apenas um enorme excremento de um animal sofrendo de diarreia e só isso. E absolutamente não era o cadáver do príncipe sortudo, mas o homem. Quando a garota baixou a mão, disse à princesa que era de fato o cadáver do príncipe sortudo, embora inicialmente o tenha confundido com o enorme excremento de um animal sofrendo de diarreia. Mas então ele mudou de expressão e perguntou com medo se era um cadáver. A princesa ficou sombria e disse que agora ele sabia de tudo, então deixasse ele não culpá-la. Então ela envolveu seus braços em volta do pescoço dele e começou a estrangulá-lo. O cavaleiro implorou à princesa que não fizesse isso, pois estava prestes a morrer. O segundo cavaleiro que veio após o primeiro viu isso e começou a gritar alto. E a garota olhou para ele com medo. O segundo cavaleiro pegou um cone gigante e gritou nele que a princesa Olivia tinha matado o príncipe sortudo. O terceiro cavaleiro, que foi ouvido dizendo que a princesa Olivia tinha dado diarreia ao príncipe sortudo, a primeira noite, olhou para ele com um olhar questionador. O quarto cavaleiro, que estava sentado na árvore, de repente gritou e perguntou ao terceiro cavaleiro se este havia dito que a princesa Olivia tinha visto o príncipe sortudo fazendo coisas indecentes. Uma das garotas que acompanhava o homem cobriu os ouvidos. A garota olhou estranhamente para os cavaleiros que, por sua vez, correram em direções diferentes e cada um falou em cones o que ouviu. O chefe dos cavaleiros anunciou que eles estavam se retirando. Tinham notícias urgentes para entregar no Palácio Imperial. A princesa pensou consigo mesma que tal reviravolta dos acontecimentos só seria vantajosa para ela. O imperador junto com sua esposa sentou-se em seus tronos enquanto o cavaleiro estava reportando as notícias. Então o imperador, com um olhar muito surpreso, começou a gritar e perguntou se Olivia estava dizendo a eles para comemorar 2 quivis. A imperatriz perguntou a seu marido o que significava 2 quivis. O cavaleiro se desculpou pela coisa estúpida que disse, já que ele é chinês. Também acrescentou que com Tuftai ele queria dizer que a princesa iria matar a rainha. A esposa do imperador olhou seriamente para o cavaleiro, com uma expressão descontente, e o imperador saltou de surpresa. Então o cavaleiro gritou bem alto que a primeira noite mostrou à princesa um aviso no qual estava anexada uma foto de Olivia quando criança e na parte de baixo havia a legenda, procura-se traidora viva a família real, Olivia, agora com 15 anos. Recompensa de 10 moedas de ouro. A garota estava chocada. O homem que estava com as duas meninas perguntou a ela se realmente era ela quando criança. Ele então ficou indignado, perguntando por que as pessoas estavam crescendo. Uma das meninas comentou que Olivia era realmente fofa. A segunda garota repreendeu a primeira por dizer isso e ficou indignada. Na primeira noite, ele viu o rosto descontente e irritado dela. Ele ficou um pouco confuso e assegurou à Alteza que era decisão do rei e eles não tinham nada a ver com isso. Na segunda noite, ele assegurou que eles não eram culpados. O outro acrescentou que, se a princesa quisesse bater em alguém, que fosse em seu majestade. Um homem que assistia de longe com duas garotas disse que estava esperando uma luta mortal e acabou assistindo apenas súplicas por misericórdia. Que vergonha! A companheira de garota que estava ao lado dele disse que esses humanos medíocres, até para os próprios deles, são decepcionantes. O homem olhou para a garota com um olhar de pena. Ele pensou sobre o fato de que ser acusado de um crime resultaria em desqualificação e sendo abandonado impiedosamente por seus pais.
Mesmo alguém tão inacessível quanto a princesa teria dificuldade em suportar algo assim. Então, ele colocou a mão no ombro de Olivia e disse a ela para não levar tudo a peito. Ele também acrescentou que, embora Olivia estivesse sendo caçada para ser morta, ela deveria apenas ver que imagem fofa seus pais tinham escolhido, provando que eles ainda a amavam. A garota ao lado dele disse que se ele não conseguisse falar, então que ficasse quieto. A princesa Olivia olhou para sua imagem mais uma vez e ressentiu que parecia tão desamparada nos corações de seus pais. Então, ela pegou o anúncio e, rasgando, disse que a estupidez das pessoas deve ter um limite, e que aquela era uma imagem de uma galinhazinha covarde sem espinha, de má qualidade. Ela acrescentou que só poderia ser usada para atrair patéticos velhos atrás de algo de graça, e que nenhum assassino que a perseguisse seguiria essa ordem. Pedacinhos do anúncio rasgado voaram na direção de uma garota de capa de chuva, chamando a atenção de todos para ela. Olivia, um pouco assustada, perguntou se ela estava ali por ela. Uma cauda de dragão apareceu debaixo do manto da garota misteriosa. A princesa perguntou se essa garota poderia ser a tia. Depois disso, a garota desconhecida pegou 3 flechas e as colocou em um arco branco bem na frente do rosto de Olivia, chamando-a de louca. A princesa assustada perguntou se realmente valia a pena se esforçar tanto por 10 moedas de ouro. A atacante segurava um arco feito de osso de crocodilo e flechas feitas de espinhos de porco-espinho. Uma das garotas pensou que ela era a dama. O homem perguntou se elas se conheciam. A garota confirmou que sim e que ela deveria ter reconhecido mais cedo. Com presas humanas visíveis, mostrando inúmeras vinganças em sangue e brincos de chamas vermelhas inextinguíveis, cheia do espírito de ressentimento, e até mesmo no manto cinza do desespero, seus olhos cinza-púrpura são como estrelas fatais que não cairão, implacavelmente pertencendo a um clã de caçadores que fizeram inúmeros nobres chorarem, o clã Egelin, e sua mestra, Harris, a única assassina de primeira classe que usa os dentes dos nobres que matou como troféus. Essa garota é a Cavaleira do Javali, Hilari. O homem comentou que era um apelido e então disse que se ela fosse realmente perigosa como diziam, definitivamente não escapariam impunes. Então, o homem quis se virar para uma das garotas, mas não havia sinal dela. Ela se aproximou de Hilary e a cumprimentou, depois abriu parte de sua roupa e viu um javali de verdade ao lado dela. A garota percebeu a falta de pernas de Hilary e perguntou a que ela estava se agarrando. O homem fez um olhar preocupado e disse a todos para salvar a garota, pois percebeu o que ela estava prestes a fazer. Os cavaleiros estavam horrorizados com o que viram. Começaram a ressentir que essa garota misteriosa era realmente uma assassina final. Apenas um idiota montaria algo assim. Um homem ficou atrás deles e fez uma expressão forte. Um dos cavaleiros olhou com raiva para seu camarada e sorriu maliciosamente, dizendo que, embora estranha estivesse tentando manter sua dignidade, ela deve ter levado uma surra completa. Eles olharam para a garota que estava sentada em cima do javali e começou a dizer que estava agindo durona, mas o que havia sob sua roupa era algo vulgar. Que desgraça! O javali começou a grunhir alto e abriu bem os olhos. O homem fez uma careta incompreensível e disse aos cavaleiros que aquilo era o bastante, e que não era certo tratar a futura líder do clã das Terras Altas dessa maneira, e de repente perguntar sobre a castidade dessa garota indefesa. O calcanhar do assassino era muito grosseiro. A estranha sentou-se em cima do javali e seu rosto ficou mais vermelho. Ela sentiu uma sensação de vergonha por tudo o que estava acontecendo, então o homem se aproximou dela e disse que estava disposto a verificar pessoalmente a inocência dessa pessoa agora mesmo. Depois de dizer isso, ele pegou a garota pela bainha de seu vestido e o levantou. Primeiro, ele olhou para as pernas da garota e então disse que estava tudo bem e que não viu nenhuma vergonha. Então, ele olhou para a garota novamente com uma expressão incompreensível e deu um passo para trás. A garota desconhecida olhou para ele com uma expressão de questionamento. Ela não entendia o que ele queria dela. Suas duas companheiras de viagem e Olivia disseram a ele para falar. A princesa perguntou ao homem se essa estranha não era bonita apenas por fora. O homem fez uma expressão cansada e disse baixinho que parecia que a garota os estava enganando. E em resposta uma das companheiras da garota disse que sua visão nunca a havia enganado. A princesa ficou surpresa com essa afirmação. O homem olhou novamente para a garota com um olhar cansado e desconfiado, e disse que era definitivamente verdade, porque ela tinha algo que contradizia o título de assassina de primeira classe, especificamente, calcinhas com coelhinhos fofos. Ele fez uma carinha fofa e fez uma careta. A garota que estava sentada em cima do javali ficou envergonhada. O homem e uma das garotas começaram a rir, e Olivia e o javali olharam para eles com desaprovação, mas o homem de repente parou de rir. Ele abriu os olhos bem e abriu a boca, virando-se para trás,
percebeu que uma flecha vermelha feita de agulhas de porco-espinho havia pousado em sua bunda. Ele gritou alto de dor e deu um salto alto. A Kaujir olhou para ele preocupada. O homem caiu no chão e com um olhar triste e levemente culpado, disse que seus olhos só haviam se aberto agora. Era nada menos que a técnica secreta do clã Yvelin, a maldição do sangue sujo, que havia voltado para ele. O homem não entendeu se essa garota misteriosa estava brava com ele por vergonha. A arqueira olhou para ele irritada, e lágrimas brilhavam nos cantos de seus olhos. A princesa Olivia percebeu que a situação tinha tomado um novo rumo. A companheira da garota virou-se preocupada para a grande deusa da guerra, e a garota, por sua vez, olhou irritada para o estranho com o javali e disse que essa garota parecia toda branca e fofa. Mas essa coisa com a qual o senhor cavaleiro se envolveu parece bastante intimidante e a deixou inflamada. Então, um canhão apareceu ao lado da princesa, e ela estava gritando para que ele fosse colocado em ação o mais rápido possível. E os cavaleiros que estavam ao lado dela o tempo todo ficaram surpresos ao vê-la trazer o canhão novamente. O homem olhou para esse canhão gigante com grande surpresa e até excitação. Ele não entendia de onde diabos ela o havia tirado, mas era tão incrível. O homem se alegrou e continuou falando sobre o quão incrível era aquela coisa tão grossa, como era possível, e estava completamente admirado. A princesa Olivia assumiu uma verdadeira postura de liderança, colocou o pé no canhão e gritou alto para que o assassino rápido atacasse. Ela também acrescentou que agora todos viriam quem era a mulher durona. Então, ela se virou para Hilary e ordenou que ela lutasse cara a cara. As companheiras olharam para ela extasiadas, e uma das garotas virou-se para a grande deusa da guerra e disse que essa assassina misteriosa não era de Cafas, mas de Agele. Um homem estava parado perto e fez uma cara de risinho, e disse que eles deveriam discutir quem era a mais suave das duas. O rosto de Hilary mudou. Ela olhou firmemente para a princesa e chamou tudo o que estava acontecendo de loucura total. Então, seu javali disparou em alta velocidade em direção à multidão, e ela se impulsionou no chão e deu um salto alto para cima. O cavaleiro principal estava olhando através de binóculos, e o segundo estava tirando fotos. O telefone que eles tinham os surpreendeu muito e com rostos apaixonados ao mesmo tempo eles se maravilharam com o quão alto a garota pulou. Ela realmente parecia um coelho. A garota pousou no chão e disse que o vento frio da noite soprava sobre ela para enfraquecer o inimigo forte. Um dos cavaleiros admirou ainda mais a garota. Hilary pulou mais uma vez e puxando a flecha mais apertada, lançou um feitiço de relâmpago que foi acompanhado por uma explosão tripla de morte. Ela estava mirando bem na arma de Olivia. Uma das garotas disse que isso era muito ruim, porque era um feitiço que estava prestes a explodir tudo. Mal ela tinha dito isso, o Nabor veio correndo pelo outro lado, ganhando ainda mais velocidade. O ataque era de dois lados. A princesa começava a ficar visivelmente preocupada. O homem decidiu não ficar parado. Seus olhos brilharam vermelhos e ele usou um feitiço de chamas furiosas. Depois ergueu uma imensa parede de fogo bem na frente deles com as mãos. O javali ficou assustado com essa parede gigantesca e correu de volta com um grito ensurdecedor. A garota, que também tinha vindo de uma boa distância, recebeu muitas queimaduras e suas roupas quase todas queimaram. Elari ficou em pé sobre o chão em chamas, praticamente sem roupas, e as companheiras de garota se maravilharam com os poderes do homem. Uma delas exclamou que aquilo era pura magia de fogo em sua melhor forma. Outra garota olhou para a flecha presa na bunda do homem, chamando de fedido. Disse que sentia pena dele e que a bunda dele parecia que tinha sido mastigada por hienas. O homem, que ainda segurava a parede de fogo, olhou irritado para ela e a repreendeu por encarar a bunda dele. Na opinião dela, ela era mais espetacular do que a parede de fogo. A princesa Olivia virou-se para o cavaleiro e disse que ele também tinha feito um bom muro. Olivia acrescentou que nem dava para ver a sombra de um assassino ali. 2 contra 1. Então, a garota pegou um monte de bolas de ferro gigantes e disse que, não importava o quão poderoso fosse o coelho, ele não era páreo para ela. O homem arregalou os olhos horrorizado e disse que era demais. A garota assassina mandou ele calarem a boca e depois se virou para Leve. Nesse momento, o javali grunhiu alto e correu na direção dos caras. Plantas vermelhas com grandes espinhos começaram a crescer ao lado de Hilary. Ela as agarrou com as mãos e se preparou para atacar. Olivia se virou para ela e disse para ela parar de se fazer de importante, e ela empurrou as bolas de ferro para dentro do canhão. Ela acrescentou que pessoas como ela eram piores que lixo. Felizmente, o homem gritou para ela esperar, mas a briga irrompeu entre a princesa desqualificada e a justa assassina. O homem queria parar Olivia, gritou para ela que seu status não estava mais verde, mas ela não ouviu. A garota puxou a corda do canhão e ele disparou as bolas de canhão junto com cinzas e lava, que voaram diretamente para Hilary. A garota assassina virou o rosto longe da lava que vinha, e o homem e
seus companheiros de viagem olharam para ela com pena, mas não puderam fazer nada. Desesperado, Lovery sentou-se no chão e as cinzas quentes cobriram sua pele. Seu javali começou a ficar assustado. Olivia olhou para a arma e não entendeu como ela tinha ficado daquele jeito. Uma das garotas sugeriu que o canhão estava com diarreia. O homem corou diante da tolice de sua companheira de viagem e se deu um tapa na cara com a palma da mão. A princesa olhou para a garota surpresa. O canhão pediu desculpas à sua mestra e disse que tudo dentro já estava quebrado. Olivia apenas chutou com o pé e ele voou para trás. Então ela disse que era apenas diarreia, nada incomum, e que poderia acontecer com qualquer um. Ela também acrescentou, olhando para Hilary e apontando o dedo para o homem, que, se fosse o caso, que ele lutasse com ela. O homem ficou agitado e olhou surpreso para a garota, perguntando se ela estava tão rápida em aceitar a derrota e se não era estranho baixar as armas quando não se podia mais lutar. Olivia disse ao homem para começar a lutar, mas ele não cedeu e perguntou se ela não tinha acabado de ser muito corajosa. A princesa gritou que é claro que ela era corajosa, desde que acreditasse que venceria. Afinal, ela não era uma idiota. O homem respondeu que estava com preguiça de discutir com ela, mas disse que, já que essa Jane Doe a tinha perseguido, ela que lidasse com ela sozinha. Ele achou que era uma ótima ideia, afinal, ele não queria apanhar. Ele precisava sair daqui o mais rápido possível. Olivia fez a carinha mais fofa que pôde. Perguntaram como não eram parceiros que haviam acabado de lutar ombro a ombro. Mentalmente ela sabia que esse garoto queria se fundir. A garota, mostrando toda a sua graça, perguntou se ele queria escapar. Ela o pegou pelo braço e lhe disse para não ousar fugir. O homem ficou agitado e disse que o assunto não lhe dizia respeito de forma alguma. Um dos seus companheiros de viagem disse que estava errado fazer isso. O próprio homem pensou sobre o fato de que a princesa era bastante forte e isso o irritou. Inesperadamente Olivia disse que essa luta era bastante sem sentido. Concordou respondendo que era verdade, um mal sem feridas. Então ele sorriu a Vardly. Visto isso, chamou e perguntou se eles tinham brincado. Então a garota jogou bruscamente o núcleo de pó em direção ao homem e às garotas. Quando ele tocou o chão, ele foi rasgado. Uma espessa fumaça branca cobriu toda a clareira. Nada podia ser visto através dela. O homem perguntou com irritação que tipo de brincadeira era aquela, observando que com uma garota como aquela na sua frente não havia como escapar. Então ele recuou abruptamente. Um arqueiro apareceu na frente dele do nada. Ela disse ao cavaleiro que ele era muito forte e, puxando uma flecha em um arco branco, ofereceu-lhe lutar cara a cara. O homem ficou muito surpreso com tal oferta, mas então um dos companheiros de viagem do cavaleiro ofereceu a garota para lutar com ela e Léory virou-se e o homem olhou para ela com um olhar de incompreensão. A garota ficou na frente do cavaleiro e acrescentou que o fedorento não podia lutar. O homem ficou muito confuso e olhou para o seu protetor com um olhar de incompreensão. Enquanto o arqueiro olhava interrogativamente para a garota que estava confiante à sua frente, o homem olhou preocupado para Trigoncan e disse que certamente ficou tocado que ela o havia protegido. E então, com uma voz ligeiramente irritada, acrescentou que ela dizer que ele não podia machucá-lo. Até o seu âmago. A dragonesa se virou para o homem e disse que não queria dizer que ele não podia lutar de jeito nenhum, afinal, ele poderia lutar de vez em quando, mas na maioria das vezes não muito bem. O homem finalmente perdeu a paciência e gritou que era absurdo e que ela não conhecia todas as suas habilidades ainda. Ele disse para ela não tirar conclusões precipitadas e começar a atacar, e ele faria ela reconhecer o poder dele. A garota do javali já estava irritada com tudo o que estava acontecendo. Ela gritou bem alto que já era o suficiente. Depois de desejar a morte de todos eles, soltou as flechas bem direto a eles. O homem disse para sua companheira ficar atenta a elas, mas a garota abriu a boca bruscamente e engoliu cada flecha. Tanto o homem quanto o arqueiro ficaram chocados com o entusiasmo com que elas mastigou. O homem, com um olhar muito surpreso, perguntou como ela foi capaz de comê-las. Então ele pegou suas bochechas e se perguntou se ela era mesmo humana. A princesa Olivia e a garota ficaram tão chocadas quanto ele. Os cavaleiros então mudaram para Hilary. Ele segurou a mão dela com força e perguntou o que ela estava fazendo e se ela ainda tinha consciência. A garota ficou brava e puxou o braço e disse para ele sair da frente da arqueira. Mostrou que não esperava por isso e ela pareceu surpresa ao ver que a garota estranha não se importava com os ataques dela. A dragonesa respondeu que tudo aquilo era simplesmente incrível, afinal, ela era um animal sagrado de alto nível. Afinal, então ela empurrou o homem e o homem gritou de dor. Virando para Hilary, a dragona lhe disse que mesmo se fossem os dentes de um elefante enorme, seu estômago os digeria facilmente. Então ela olhou para o javali e disse que seria mais apetitoso. No entanto, o javali ficou agitado e, emitindo um grunhido excitado, tentou recuar. Então a garota dragão tentou pular sobre ele e disse que a carne deveria ser comida crua, porque tinha um gosto muito melhor assim. O homem olhou feliz para sua companheira de viagem e disse que o sashimi de javali era o que se esperava dela. Hilary não podia deixar essa garota comer o javali dela e decidiu usar o ataque dos dentes do
imperador, ela juntou seus 2 dedos indicadores na frente do peito e lançou um feitiço de revitalização. Uma coroa de pedras vermelhas ardentes apareceu acima de sua cabeça. Dragonlance já estava babando pelo javali e o homem olhou preocupado na direção de Leori. Levantando do chão, a garota convocou seus poderes. Um vento muito forte e fumaça se ergueram seus poderes. A Kalgir disse preocupada que a garota estava absorvendo todo o ambiente. Poder mágico. Após um segundo, a garota companheira derreteu diante de seus olhos, mal conseguindo se manter em pé. A princesa correu até ela e, tentando segurá-la, perguntou o que havia de errado com ela e por que ela havia ficado subitamente fraca. A garota respondeu que não estava se sentindo assim, mas com seu nível de mana tão alto, ela não conseguiu resistir a uma força de sucção tão poderosa. A dragonesa também começou a se sentir desconfortável. Sua força a abandonava a cada minuto. O homem se aproximou dela e envolveu os braços ao redor de seu estômago. A garota perguntou ao estranho o que ele estava fazendo, e o homem respondeu que a estava segurando para ajudá-la a conter o feitiço. Então ele disse para ela respirar fundo e perguntou se a dragonesa conseguia sentir o fluxo de calor que foi interrompido em seu mana, mas a garota apenas respondeu para ele soltá-la. Nesse momento, Leori conseguiu criar um portal e, em uma voz alta e comandante, dirigiu-se ao espírito do desespero aprisionado no dente incandescente, ordenando que ele soltasse sua raiva sufocada. O céu se encheu de luz vermelha e um vento ainda mais forte se ergueu, mais como um tornado. A vaca foi abruptamente puxada diretamente em direção à princesa Olivia, que gritou para ela não se aproximar mais, pois poderia atropelá-la até a morte. A vaca correu para a garota, pedindo desculpas, dizendo que não sabia por que estava tão fortemente atraída por ela. O homem percebeu que tudo o que estava acontecendo já parecia um assassinato violento. A dragonesa correu dos tentáculos negros que se aproximavam em sua direção e, quando chegou até ele, disse ao estranho para segurá-la com força. Com um sorriso malicioso, o homem assim fez, e um campo de proteção surgiu ao redor deles. A garota ficou muito tensa e o homem disse a ela para relaxar um pouco o aperto, afinal, ela também estava desconfortável. A noite olhou para Olivia e viu que sua companheira de viagem, a vaca, estava presa nos tentáculos negros e agarrou a princesa, mas Olivia gritava para ela parar com aquilo. O homem notou que quase tinha esquecido dos dois. A vaca teve que derrubar a princesa no chão e empurrá-la para mantê-la de ser levada completamente. A garota comentou como o corpo da princesa foi esmagado abruptamente pela vaca com chifres, e então acrescentou que, embora fosse indelicado dizer, agora dependia da princesa Olivia se a vaca com chifres a seguraria ou não. A princesa Olivia ficou muito brava e disse à garota para parar de dizer tais coisas imediatamente. O homem teve que segurar o campo de força, ficando muito irritado e sem entender por que ele deveria ser o único a segurar o feitiço de defesa. A dragonesa, por medo, agarrou-se fortemente ao homem e ele a repreendeu, pois quase se sufocou. Mas, olhando para frente, viu algo terrível bem acima. Hilary apareceu, o espírito de um homem gigantesco com um enorme machado em suas mãos. O cavaleiro percebeu que aquilo era demais. A vaca olhou preocupada para o espírito e pareceu reconhecê-lo. Olivia perguntou se ela sabia quem era o homem. O espírito com o machado começou a rir alto e de maneira irritante. Com os dentes cerrados, ele comemorou que finalmente, após centenas de anos de aprisionamento no abismo, sua alma solitária estava sendo convocada mais uma vez. O homem segurou Gonkin firmemente contra si. Quando perguntado por Olivia se ela conhecia o homem, ela respondeu que havia dito anteriormente à princesa que o clã Agelin estava caçando nobres. A história dizia que o clã, antes muito feroz, que foi destruído pelo clã Adeline, na verdade, não deixou de existir. Sua consciência foi preservada em seus próprios dentes, que foram arrancados quando ainda estavam vivos, e foi por isso que se transformaram em espíritos mortais usados pelo clã Adeline em batalhas. Nesse momento, o espírito soltava risadas zombeteiras, e Hilary ordenou que Barba Azul se livrasse de todos eles. O homem imediatamente reconheceu esse espírito pelo nome de Barba Azul e ficou preocupado se a garota estava falando sobre aquele que matou suas esposas nos contos de fadas dos irmãos Grimm. Barba Azul continuou a rir, aproximou-se de Gauntlet Secos e disse que ela era uma garota muito bonita e que deveria deixar o livro que estava segurando. O homem viu algo vermelho aproximar-se rapidamente e tentou agarrá-lo. Barba Azul ofereceu à dragonesa ser sua noiva. A garota, que o cavaleiro segurava muito alto, disse que recusava e, com medo, cobriu o rosto com as mãos. Mas o espírito, ele não parou, riu e assustou-se quando, de repente, foi chamado pela noite. Ele disse a ele que parece que não ouviu. A garota disse a ele que não queria. A dragona olhou para o homem,
fez uma careta para o fedido que a estava salvando. O homem percebeu que não era fácil levantar a garota e seu braço estava sendo apertado por cordas mágicas vermelhas. A garota perguntou o que estava errado com o braço dele. O dragão começou a gritar para a noite soltá-la, porque se ele continuasse segurando, o braço dele quebraria. O homem ficou zangado e disse para ela calar a boca, porque não era a decisão dela o que ele deveria fazer. E ela não vê que é loucura? Ou ela quer ter certeza de se machucar? A garota se agarrou ainda mais ao homem e ele respondeu que estava brincando e não aguentava assistir a essa visão horrível. Então ele se virou para o espírito e gritou com ele para parar de pensar em sua companheira de viagem. Barba Azul estava furioso e o cavaleiro acrescentou que o que ele mais odiava era um amante tão miserável como ele, e ele gostaria de transformá-lo em um par de fantasmas mortos. Depois dessas palavras, o homem pulou alto acima do chão. Barba Azul disse a eles para esperarem o momento em que ele os engoliria. O homem percebeu que agora era a melhor oportunidade e gritou para Olivia pegar as luvas de Draconcletes. A princesa olhou para ele surpresa e ficou um pouco assustada com tal pedido. O cavaleiro jogou a garota e ela voou em sua direção. Enquanto a deusa corria para pegar a garota, ela disse ao homem que, depois do que ele disse, não estava certa se eles poderiam escapar. O homem respondeu que ela não deveria se preocupar, porque há um dragão entre eles. O cavaleiro disse à garota dragão que Olivia a pegaria e eles sairiam daqui, afinal dragões podem voar. A garota disse que não conseguia e começou a entrar em pânico. O cavaleiro disse à mulher forte para nunca desistir. Barba Azul agarrou o homem e o engoliu, e o homem começou a cair pelo esôfago dele, que estava muito fedido. O homem confundiu com o odor senil de um avô perturbado. Parece que as pessoas realmente não deveriam ficar ociosas, senão engordariam. O cavaleiro não entendia por que esse espírito era tão ossudo por fora e tão macio por dentro, mas ele também viu uma inscrição acima de sua cabeça. Era vermelha e dizia, espírito maligno. Como ele era um espírito maligno, o homem pôde bater nele com segurança. O cavaleiro balançou acima de sua cabeça e golpeou no mesmo momento. Acima de sua cabeça, 5 divisões foram adicionadas à sequência. Realmente funcionou. O homem disse ao espírito que ele foi pego e tinha encontrado seu ponto fraco. Barba Azul estava rindo e observou que aquele cavaleiro era mesmo um percevejo fedorento e que era uma coisa realmente nojenta. Olivia pegou as luvas de dragão, que se sentiu mal porque o homem tinha se sacrificado por ele. O espírito maligno perguntou à garota por que ela estava tão triste com a vaca, e a princesa ficou empolgada. Barba Azul disse à garota dragão que um tolo tão inútil não merecia suas lágrimas. Olivia segurou firmemente o dragão, junto com o exausto dragão em seus braços. O espírito maligno riu ainda mais e disse que aparentemente a garota não o conhecia tão bem, e ela deveria se casar com ele, e então seus sentimentos por aquele garoto desapareceriam. A dragona respondeu que não queria e nunca se casaria com ele. Barba Azul ficou visivelmente vermelho de raiva. Disse para ela repetir o que disse. A garota respondeu, dizendo que o espírito era tão feio que nenhuma garota pobre se envolveria com ele, e ele era assustador e sua boca fedida. O espírito ficou atordoado, não sabia o que dizer. A garota continuou, mostrou-lhe o dedo do meio na mão direita e esquerda, e disse que uma mulher de alta posição no mundo dos dragões como ela despreza patifes como ele, que nem conseguem ter filhos. Olivia ficou surpresa com o gesto que a dragona estava mostrando. Era o mesmo gesto que o cavaleiro costumava mostrar e ela agora mostrava o mesmo gesto ao homem desanimado. A princesa Olivia declarou que isso era amor verdadeiro. A vaca, chocada com o que estava acontecendo, disse à grande deusa da guerra que agora não era hora para isso. Barba Azul chorou e disse que era demais, que ela estava passando dos limites e nenhuma mulher. Ninguém nunca o havia insultado assim e a garota simplesmente o ignorou. Ele não entendia o que o aguardava e ficou realmente furioso. Disse que Dragones era uma mulher que não sabia o seu lugar. A vaca começou a gritar, correndo em direções diferentes e pedindo ao espírito que não a devorasse. Esse espírito é tão rápido que simplesmente não dá tempo de se esconder. O velho mudou drasticamente em seu rosto, tornando-se mais estranho e enrugado. Começou a dizer que a garota dragão estava fazendo dele um inferno de possessão e a chamou de fofa. A garota dragão ficou diante do espírito e sentiu o cheiro de seu avô. Não fazia sentido para ela, mas era muito assustador. De repente, a garota cresceu asas azuis enormes e disse que o espírito estava prestes a morrer. A princesa Olivia maravilhou-se com a forma como a garota abriu suas asas, e a vaca respirou aliviada, dizendo que parecia que estavam salvos. Um orbe amarelo brilhante começou a brilhar no peito da garota, e ela disse a Bluebeard que ele era o único que não sabia o seu lugar. Então,
O orbe envolveu completamente a dragona. Ela se transformou em um grande dragão forte e perguntou ao espírito quem o deixou esticar sua língua nojenta para ela. Mesmo fedorenta, ela não o conhecia tão bem assim. Ela disse que estava muito brava com ele. Queria que ele lhe devolvesse o Fedido. Fedido percebeu que a garota era um dragão feroz de verdade, soltando chamas poderosas. Princesa Olivia ficou feliz que a Dragones finalmente mostrou quem estava no comando. Gritou para o dragão voar apenas para frente. O velho enfurecido ficou todo em chamas, suas roupas queimando. Pediu para a garota dar mais calor com suas chamas esculturais. Queria que ela o envolvesse mais. A garota, com um sorriso, interrompeu o que ele quis dizer. Olivia ficou impressionada que o espírito não tivesse medo do fogo dela. Bluebeard chamou as garotas de muito ingênuas. Disse que se sentia bem e quente. A princesa disse que esse espírito morreu queimado no castelo, que ele foi submetido ao fogo do submundo por dias e noites. E claro, ele não tinha medo dela, pois nem despertou o sangue de um dragão feroz. A dragona perguntou que tipo de sangue ela deveria despertar. Ninguém percebeu que já era de manhã. Hilary disse a Bluebeard para se concentrar e terminar rapidamente. Ele respondeu que aparentemente a insensibilidade estava no sangue de sua família. Então, o espírito disse que uma garota bonita como Dragões merecia morrer sem tortura. Era uma grande perda. Dragonlance não entendeu o que ele estava dizendo. Cordas se moveram em sua direção, a desequilibrando. Ela começou a cair. Hilary disse que seus oponentes eram fracos. O cavaleiro que estava no estômago do velho perguntou se pessoas fracas gostam de zombar dos outros porque são mais fracas. Bluebeard começou a virar a cabeça em diferentes direções, assustado, perguntando quem estava falando. O homem respondeu que parece que ele o havia esquecido. Ele era um fantasma espreitando em seu ventre. Ele acrescentou que, mesmo como fantasma, não poderia ficar parado e não permitiria que suas mulheres fossem levadas embora. Com suas habilidades, apontou um monte de espadas de ferro em direção ao espírito. Bluebeard ficou zangado e disse que sabia que ainda não estava morto e perguntou se o homem realmente achava que poderia perfurar sua armadura de ossos com aqueles palitos. Então, o velho riu e disse que o cavaleiro ainda não havia aprendido a fortitude do fantasma. Olhando para baixo, o espírito percebeu que todas as espadas tinham desaparecido. Ele não entendia como isso poderia ter acontecido. O homem que ainda estava dentro do velho percebeu que as axilas do espírito eram bem macias. Começou a apertá-las com as duas mãos, usando suas habilidades. Conjurou uma espada e a enfiou na axila de Bluebeard. Ela perfurou como uma casca de ovo e voou rapidamente de dentro do velho nojento. Bluebeard começou a gritar de dor, sangrando na axila. A purificação estava em 54 unidades de 1000. O homem disse que ele seria uma pena matar um espírito maligno agora. Um avô louco tão velho que estava dando a ele pontos de experiência à toa. O cavaleiro balançou sua espada e feriu Barba Azul. O homem gritou alto e então o velho pegou seu machado e se preparou para atacar. Dragonis disse em voz alta para todas as garotas se dispersarem. Ela queria enfrentar o espírito sanguinário sozinha. A princesa Olivia tentou impedi-la, dizendo que o espírito poderia devorá-la. Barba Azul começou a golpear o machado no chão e começou a rasgar sob sua lâmina. O espírito balançou o machado bem perto da garota dragão, mas ela conseguiu se afastar, embora suas roupas tenham sido rasgadas em pequenos pedaços. As meninas estavam muito assustadas, mas de repente viram um cavaleiro se aproximando delas. Ele tirou sua capa branca e cobriu a dragonessa com ela, dizendo que tinha saído por apenas alguns minutos e ela já tinha perdido suas roupas para esse velho. Ele perguntou se ela estava envergonhada e ela apenas o chamou de fedido. O homem olhou para a garota enquanto pensava sobre tudo isso. O bom e velho herói clássico salvando a bela garota. Ele esperava que a dragonessa o amasse a ponto de enlouquecer, porque no final, Sundir, que gostava de controlar as pessoas, não seria capaz de resistir a um encanto tão grande e começaria a flertar com ele. O homem imaginou a garota dizendo a ele que ele deveria tê-la avisado que estava vivo e então o abraçando com força. Mas na realidade, a dragonessa apenas gritou com ele e deu um tapa doloroso em seu rosto, pois estava preocupada. Ela disse a ele que odiava ele. O cavaleiro comentou que isso não funcionava de jeito nenhum. Esse tipo de conquista iria matá-lo. Nesse momento, o espírito começou a lamentar o quanto ele sentia a falta do relacionamento com a garota, o amor e a afeição deles. Ele acrescentou que sentia uma felicidade aconchegante e satisfeita na vida, sentimento que ele teve há muito tempo, quando estava matando todas aquelas garotas. O cavaleiro pegou a garota em seus braços, olhou para o espírito com um olhar estranho e disse para ele não colocar seus desejos no mesmo patamar que os dela. Barba Azul ficou irritado e disse para o cavaleiro aproveitar bem, enquanto ele rasgava a dragonessa na frente dele. O homem disse
disse para a garota ficar atrás dele e relaxar, enquanto ele se preparava para a luta de maneira patética. A dragonessa acidentalmente acertou uma flecha com o pé e o homem gritou de dor. A garota pensou que o cavaleiro tinha um osso preso e se ofereceu para tentar puxá-lo para fora, mas ele disse para ela não se mexer. A garota continuou batendo na flecha com o pé e o cavaleiro estava sendo balançado para frente e para trás de dor. Ele perguntou à garota se ela queria vê-lo morto e queria matá-lo. Ela respondeu que esqueceu que a ponta estava afiada. O espírito não entendia o que eles estavam passando. O homem disse que o espírito estava prestes a morrer, mas ele gritou que estava ficando mais doloroso. Então, uma luz rosa brilhante apareceu do cavaleiro, cegando seus olhos. Barba Azul perguntou o que era aquela luz heroica e pediu para o cavaleiro parar. O homem se afastou e estava pronto para atacar, mas a dor da flecha o fez se contorcer, fazer caretas e até chorar. O espírito chorou e percebeu que não podia vencer, implorou infinitamente ao cavaleiro para parar e ter piedade, mas o cavaleiro, usando sua espada laser, cortou o espírito em pedaços. O homem não entendia por que estava fazendo aquilo com ele, e o homem respondeu que era o que tinha que ser feito. Um momento depois, Barba Azul foi despedaçado. As garotas pularam e comemoraram que o cavaleiro tinha vencido. Dragonis abraçou o homem com mais força e disse que o fedorento era muito legal. O cavaleiro pediu para a garota pegar leve, pois poderia sufocá-lo. Ele percebeu que o número de divisões havia aumentado para 154 e sua bunda não doía tanto agora, mas isso não era o fim. À frente do homem e da lança-dragão estava Hilary com seu arco pronto. O homem disse à garota para segurá-lo com mais força e antes que ele pudesse piscar, uma flecha atingiu seu ombro em uma velocidade impressionante. Ele percebeu que era rápido e que a garota arqueira não os deixaria em paz. A garota arqueira chamou o cavaleiro e disse que obviamente ele tinha grande poder, então por que ele estava brincando com ela por tanto tempo? Ele piscou para ela e disse que ainda não podia ser duro com ela, mas era bastante interessante se divertir com ela. Então, ele arrancou a flecha do ombro ensanguentado. O cavaleiro decidiu usar o feitiço de fuga secreta do vento. O espaço inteiro foi preenchido por uma luz verde brilhante e Hilary teve que fechar os olhos. Ela chamou o homem de idiota, mas quando percebeu que ele havia desaparecido, jurou que o mataria. O cavaleiro teleportou para as garotas, pegou suas companheiras de viagem e começou a correr. A princesa Olivia ficou indignada por eles dois estarem sendo carregados de novo. O homem tropeçou bruscamente e todos os três caíram no chão. A dragonessa levou um tombo forte e percebeu que estava tudo inchado agora. A vaca ficou animada por o cavaleiro ter se machucado novamente, e Olivia disse para ela não se preocupar, porque não foi o ataque que o tinha afetado. Eles estavam em cima de um grande penhasco. A princesa disse que se eles não o ultrapassassem, sangrariam até a morte por uma razão menos agradável do que a noite em que a Caujira avistou aquela mulher louca no javali novamente. Hannah estava se aproximando deles por trás e definitivamente não os deixaria em paz. A Caujir começou a tremer de medo e perguntou à grande deusa da guerra, Hilary, estava vindo tão rapidamente. Afinal, se eles tivessem alguma chance de se salvarem, Olivia respondeu que só seriam salvos se algo os pegasse e voasse para longe. Então, ambas olharam para os dragões. A garota perguntou então quem voaria primeiro e elas começaram a brigar. Disseram que o dragão voador está aqui. Afinal, a noite sorriu e pediu que elas parassem. Afinal, é apenas problema da filhote de dragão e não há necessidade de sobrecarregar este neto. Em vez de se preocupar com o que acontecerá depois, é melhor fazer o que podem agora. As garotas olharam irritadas para ele, então o cavaleiro ofereceu-se para fazer uma corda com suas roupas e perguntou quem desceria primeiro. Afinal, quando Hilary chegou ao penhasco, viu um monte de roupas na encosta e supôs que os meninos já tinham descido. Um rastro de trapos femininos levava a uma pequena casa de madeira. A garota e a fera desceram atrás deles. O javali começou a grunhir alto e a tentar derrubar a porta da cabana. Hilary perguntou a ele se ele estava certo de que era aqui. Em resposta, o javali grunhiu afirmativamente. A porta se abriu um pouco e lá dentro da cabana havia uma garota. Leori já estava pronto para atacá-la. Ela agarrou a garota pelo pescoço e começou a sufocá-la, mas então percebeu que estava errada e não era a garota que ela procurava. Ela soltou e percebeu que era uma garota da família dos lobos. A pequena loba caiu no chão e começou a tossir muito alto. Hilary desviou o olhar para as 4 cestas de vime que estavam no canto. Ela se aproximou delas, mas a pequena loba perguntou com firmeza se ela tinha algo a ver com aquela noite. Então, fazendo uma cara muito triste e fofa ao mesmo tempo, a loba disse que Hilary agarrou também, sem nenhuma explicação, se a garota a tinha irritado de alguma forma. Elas não se conheciam. Hilary virou-se surpresa e perguntou o que ela queria dizer com duas. Ela pensou que tinha ferido acidentalmente a loba. Ela foi até a desconhecida e se desculpou, pois tinha ferido ela sem querer. Pediu para que ela lhe dissesse para onde o cavaleiro estava indo. Então,
Ela ajudou a garota loba a se levantar e esta ficou surpresa que elas não parecessem em desacordo. A loba disse que eles apenas pediram direções para o santuário e saíram imediatamente, e para onde eles foram não era conhecido por ela. Hilary perguntou novamente o que era o santuário. A garota loba perguntou para sua irmãzinha. Descobriu que aquele cavaleiro era o inimigo delas e que Hilary estava tudo bem. Então, a desconhecida abraçou a garota loba com força. E a garota ficou muito surpresa porque eles de repente ficaram tão próximos. A loba disse que todos aqueles que querem entrar no santuário em DOS são personagens super assustadores, mas alguém como a Cis, uma garota feroz com coelhinhos fofos. Antes que ela pudesse terminar, Leori disse que não era tão ruim assim e sorriu docemente para a garota. Com uma mudança em seu rosto, a loba disse que uma garota tão bonita procurando pela morte definitivamente seria a primeira a ser despedaçada de forma ainda mais implacável por aqueles humanos. Hilary deu um olhar assustado. Ela não sabia o que dizer para essa estranha garota, estranha e agradecida, a garota por contar tudo o que ela sabia sobre o santuário. A loba olhou com medo e perguntou se ela realmente iria lá. A garota foi até a porta e respondeu que é claro que sim, e qualquer um que machucasse o coelho precisava morrer. A garota lobo olhou para Hilary com um olhar admirado e um pouco temeroso e pensou sobre como ela era incrível e como depois de sua história ela tinha um espírito lutador. Mas então a jovem loba ficou preocupada e gritou para a garota esperar. A loba olhou com suspeita para o javali e apontando o dedo perguntou a Hilary se ela tinha medo de ser espetada. Ela virou as costas para a loba e respondeu que não era da conta dela. A garota loba percebeu que, embora estranha com o javali fosse uma assassina, ela era muito ingênua. Certificando-se de que Hilary estava bem longe, a loba se aproximou das cestas de vime que estavam no canto e perguntou se a garota com quem ela acabará de falar era tão perigosa quanto diziam. Das cestas saíram a princesa Olivia, a princesa dragão vaca e o cavaleiro. Eles disseram que a garota simplesmente não tinha visto essa Hilary em ação e Dragones acrescentou que a coisa que ela puxou era tão grande e fedorenta que todos fizeram caretas descontentes sentados nas cestas. Não era tão agradável quanto parecia. A garota loba respondeu que ela provavelmente estava apenas perdendo algo sobre ela. O cavaleiro disse ao estranho para não ouvir a garota dragão, pois ela sempre expressa seus pensamentos de forma estranha. A garota dragão, que estava sentada nas costas do homem, olhou para ele desaprovadoramente. O cavaleiro olhou para a loba e agradeceu sinceramente por tê-los coberto da Hilary, embora ele não soubesse o motivo dela ter feito isso. A garota sorriu docemente sem egoísmo, e disse que ele era bem-vindo, afinal, não era comum encontrar uma noite proeminente como um homem. Ela também acrescentou que o fato de terem sido perseguidos e quase perdido suas roupas íntimas foi muito humilhante, o que a fez simpatizar com o homem de cuecas azuis com patinhos amarelos, que a olhou muito chateado e um pouco desconfortável. A garota loba desviou o olhar para Dragones, que estava envolta em um pano branco. A loba disse que essa era a primeira vez que ela estava vendo a lenda, a incomparável e feroz Dragones, pela primeira vez em sua vida. A garota, em resposta, sorriu com acidez e olhou para o cavaleiro de bermudas com um olhar alegre e zombeteiro. A loba fez um olhar desapontado e perguntou a Dragones como ela tinha chegado ao ponto de se esconder com essas pessoas atrás da porta do antigo celeiro. Era uma cena muito patética. A Dragones corou e gritou que ela não precisava de simpatia alguma pelo cavaleiro. Por sua vez, riu dos pontos de venda de dragão e olhou para ela com o mesmo olhar cáustico que ela estava dando a ele. A garota loba não cedeu e voltou sua atenção para a grande guerreira princesa Olivia. Ela perguntou se ela estava realmente na frente dela, mas foi interrompida por Olivia, que disse que já era suficiente e que agora estava parada na frente da loba grande princesa, que conhece todas as suas falhas, então que ela ficasse quieta. A grande deusa da guerra apertou as mãos no rosto da loba. O cavaleiro sorriu e sugeriu que os meninos listassem todas as suas tendências loucas na lousa. A princesa Olivia virou-se e disse que o lugar em que estavam agora era nojento e disse ao cavaleiro que ele deveria procurar um lugar onde pudessem tomar um banho adequado. A garota loba realmente não queria que seus convidados fossem embora e disse que tinha um lugar assim. A loba levou seus convidados a um grande banheiro espaçoso e disse para usarem à vontade e não ficarem envergonhados. A garota loba estava prestes a sair quando, de repente, a vaca se aproximou dela. Ela disse que não queria ouvir suas provocações, mas poderia elogiá-la. A garota, sem responder, jogou uma toalha nela e disse que, durante a trégua, as pessoas não deveriam encher suas cabeças com preocupações vazias, e aconselhou a garota a tomar um banho e deixar a água lavar todas as suas preocupações. Mas a vaca parecia não estar ouvindo. Ela perguntou à loba se era a imagem do ídolo lobo, o sinal Gaija, na cortina. A garota respondeu que sim,
e ele é o lobo dos seus sonhos. A vaqueira também acrescentou que ele era um cliente regular do leite que ela vendia, e sua figura era simplesmente maravilhosa. A garota loba concordou completamente com ela. A vaca também acrescentou que isso ajudava a atrair outros lobos machos. O cavaleiro, nesse momento, recuou e olhou com desconfiança para as duas mulheres. Ele havia percebido que as mulheres eram muito intimidantes. Embora pudessem parecer fracas por fora, na verdade, eram capazes de causar ferimentos graves nos lugares mais inesperados. A garota loba estava muito chateada. Ela não esperava que seu ídolo fizesse algo assim. Ela se sentou à mesa atrás de uma xícara de café fresco e quente e estava muito triste. E Mike se aproximou dela. Ele disse a ela para não desanimar, porque na verdade a decepção com o ídolo é comum, especialmente se as garotas não os trocam todos os dias. A garota loba respondeu com um olhar triste que o homem estava certo, porque o Siege realmente se tornará seu ídolo apenas hoje. O cavaleiro ficou atônito com essa confissão. Ele olhou surpreso para a loba, mas decidiu continuar encorajando-a. Ele disse que era isso que ele queria dizer, que o que se ganha de manhã se perde à noite, e que ela deveria olhar para isso de um ângulo diferente, porque a irmã dela viveria mais do que esse cara. Embora ele tenha dito isso com um olhar sério, no fundo ele não sabia do que estava falando. A garota loba respondeu que, de forma estranha, o senhor cavaleiro acabou por ser uma pessoa otimista. O cavaleiro fez uma carinha fofa e riu inesperadamente. A loba disse que só com essa mentalidade alguém poderia não se importar que seu status fosse diferente dos outros. Ela viu que o status dele foi desqualificado, enquanto essa pequena e inocente garota loba tinha o status de núcleo nuclear bom. O homem ficou surpreso. Então essa garota podia ver o status dele. O cavaleiro e a garota loba com os status de desqualificado e NPS núcleo nuclear bom estavam sentados um em frente ao outro em uma grande mesa de madeira. O homem, que já ficou pálido de surpresa, perguntou com voz trêmula que tipo de pessoa essa garota era em geral. A loba olhou firmemente para a noite e virando a cabeça misteriosamente para o lado, disse que se ele perguntasse quem ela era, ela diria a ele. A garota afirmou que era a única filha da 15ª geração do clã Lobo Lester Feifubin. O homem respondeu sarcasticamente que era um nome muito simples, mas não era isso que ele queria dizer. A garota respondeu ao Sr. Knight que ele não deveria se preocupar. O homem, após essas palavras, ficou ainda mais nervoso e gotas de suor escorreram pelo seu rosto. A garota colocou a mão sobre o queixo dele e disse que, mesmo assim, sua habilidade não era nada especial. Ela acrescentou que o cavaleiro provavelmente sabia que o clã lobo era o mais capaz militarmente entre os grupos étnicos animais, mas que, em uma família tão poderosa, nasceu uma criança tão inútil como ela, que nem sequer conseguia beber o leite de sua mãe. A garota lembrou como sua mãe tentou alimentá-la, mas sua boca era muito menor que o bico e, por causa disso, a mãe ficou muito brava com a criança. No final, a mãe simplesmente deixou a menina sobre o feno duro e gritou com ela para não ousar culpá-la por ser tão inútil. A garota não entendia nada, mas ficou lá deitada e chorou muito, pois estava com muita fome. Além disso, a mãe acrescentou que se um filhote tão inútil morresse, não seria grande coisa. A jovem loba sugeriu que talvez uma fome intermediária ou um instinto de sobrevivência tivesse despertado essa habilidade nela e que, para sobreviver, tudo o que ela tinha que fazer era abrir a boca e implorar. A garota lembrou-se de como sua mãe estava prestes a ir embora, mas então a garotinha se levantou e chamou sua mãe inútil, dizendo que se ela não descobrisse uma maneira de alimentá-la imediatamente, ela contaria sobre suas aventuras para o profeta do bairro. A mãe da garota tinha uma barra acima da cabeça com o status de baixa responsabilidade social ao lado da mulher. Ela ficou muito chocada com o que a pequena criança lhe disse, ficou furiosa e começou a gritar com a garotinha. O homem ficou absolutamente horrorizado com a história da garota lobo e depois ficou maravilhado que a garota achasse essa habilidade não especial. Afinal, ela era incrível. O cavaleiro também notou que ela era boa em ameaçar, sendo uma criança recém-nascida que já conhecia palavras tão fortes. A jovem loba ficou ao lado da prateleira e, com um olhar misterioso, limpou o quadro empoeirado, dizendo que tudo isso era passado e que o homem não deveria tocar na ferida e trazer à tona esse tópico não muito bom. Mas, em resposta, o cavaleiro apenas ficou irritado e disse de maneira irritada que a garota foi quem começou a falar sobre isso. No entanto, depois de um momento, ele não estava mais sentado com um olhar tão irritado e ficou muito mais sério. O homem disse à garota para esperar um momento e perguntou se era possível que a garota lobo não estivesse fugindo de sua mãe, que havia feito algo ruim. Ela imediatamente mudou de expressão e, fazendo uma expressão mais zangada e até ofendida, começou a gritar com o senhor cavaleiro, dizendo que, embora sua mãe não demonstrasse muito amor por ela, ainda a criará.
e a garota não poderia fazer algo tão ingrato e desumano. Ela também acrescentou que sua mãe, com medo de que seu pecado terrível e abominável fosse exposto, decidirá matar seu pai, o profeta, em segredo, mas ele a matou primeiro, tendo previsto seu propósito. O homem exalou levemente aliviado após essa notícia não tão boa. Olhou para a mesa de madeira onde estavam sentados com um olhar atento e pensativo, e disse também que, de acordo com as histórias da jovem loba, sua relação com sua mãe não poderia ser chamada de ingrata ou insensível. Dos pensamentos profundos da noite, foi distraída por uma garota que chamou o mestre cavaleiro pensativo em voz alta e com voz alta. Parecia tão imerso em seus pensamentos que, quando ela o chamou, ele pulou da cadeira e fez uma expressão assustada e surpresa. A garota lobo levantou a cabeça suspeitosamente, a boca torceu em um sorriso maligno não saudável e seus olhos ficaram vermelhos, com um olhar intimidante e até maníaco. Ela disse ao cavaleiro que ele também havia recebido o status vermelho de ninfas desqualificadas sobre a cabeça por causa de trapaça. O homem pôde perceber que estava muito preocupado com o fato de seu segredo ter sido revelado. Começou a correr rapidamente de um lado para o outro pela sala, tremendo de excitação. O cavaleiro excitado começou a gritar para a garota que não era assim, que ela havia entendido tudo errado e que ele não havia tido tempo de se explicar ainda e que estava lhe dizendo que não era assim de jeito nenhum. A garota abruptamente fez uma expressão fofa e assustadoramente amigável. Colocou novamente sua mãozinha no braço do homem e declarou que entendia tudo. A garotinha olhou para o cavaleiro de baixo para cima e disse que acreditava nele. O homem exalou aliviado e olhou para a garota, de quem irradiava tanta bondade e positividade. A jovem loba decidiu continuar o assunto da trapaça. Ela olhou atentamente nos olhos do homem, o deixando nervoso. A garota disse que o homem estava muito preocupado com o fato de seu segredo ter sido revelado. Começou a correr rapidamente de um lado para o outro pela sala, tremendo de